Diz assim a palavra do Senhor: chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado, havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para se consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o Mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa a consolavam. Vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: onde o sepultaste? Eles lhe responderam: Senhor, vem ver. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, e cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviastes. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto com lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai e deixai ir. Vamos orar, irmão, nesse momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus amado, Deus eterno, Deus invisível, mas real. Senhor, aqui estamos, Senhor, para, ó Deus, nessa noite cultuar o Teu nome. Nessa hora, Senhor, que vamos, Senhor, refletir na Tua palavra. Tu possa abençoar a nossa vida, a minha que fala, Senhor, e meus irmãos que ouvem. Ó Deus, e nos transeuntes, Senhor, que passam, Senhor, na porta deste tempo. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, ó Deus, Tu está aqui e tudo Te é possível, Senhor. Ó Deus, e nós cremos, Senhor, na Tua glória. Pai querido, toma, Senhor, as nossas vidas aqui e cumpre a Tua vontade em nós, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, nós vivemos tempos trabalhosos, como dizia a palavra de Deus. A palavra de Deus nos diz que nos últimos dias, quando estivéssemos próximos da vida de Jesus, nós viveríamos dias trabalhosos sobre a terra.
Irmãos, com certeza esses dias são chegados. São dias difíceis, são dias de angústia. São dias muito complicados. Nós vemos guerras em todos os lugares. Vemos guerra, Rússia contra a Ucrânia, agora Israel contra Hamas. O recém-eleito presidente da Argentina está querendo recuperar as Malvinas da Inglaterra. Nós vemos conflitos urbanos. Vivemos numa cidade, num estado perigoso. Vivemos, irmãos, tempos onde o amor se tem esfriado, onde, irmãos, os problemas parecem que vêm sobre nós como ondas incessantes, batendo contra a nossa vida, nos solapando a nossa fé, fazendo que muitas vezes nós estejamos tristes, amargurados, infelizes. E aqui nós vemos uma situação muito séria que aconteceu com um homem chamado Lázaro. Ele era amigo de Jesus. Meus amigos de Jesus escapam dos problemas que estão nesse mundo. Nem os amigos de Jesus estão isentos. Você é amigo de Jesus. Isso não te dá uma garantia de que você não vai passar problemas. Na verdade, a Bíblia diz que aquele que quer viver a sua vida piedosamente em Cristo padecerá problemas, padecerá perseguições. E aí está um homem que passou um problema muito sério. Esse homem é chamado Lázaro. Ele estava doente. E Jesus estava em outra cidade, ele estava em Jerusalém, e vai até Betânia, que era uma cidade que ficava a mais ou menos 4 quilômetros, 3 a 4 quilômetros distante de Jerusalém. E ele percorre isso a pé. E ele vai a pé até essa cidade, e ele encontra um ambiente bastante triste, bastante estremecido. Ele vê pessoas chorando. Marta e Maria, que haviam recebido ele há algum tempo atrás, estavam ali, eram irmãs de Lázaro, elas estavam com o coração quebrado, com o coração partido, porque Lázaro havia morrido. E tendo morrido, ele havia sido sepultado, haviam colocado uma pedra na sepultura dele. E aquela pedra, querida, ela representa o fim da esperança para aquelas duas mulheres. Era o fim de toda a esperança. Porque enquanto ela está doente, nós temos esperança que a pessoa seja curada. Marta e Maria, enquanto Lázaro estava vivo, ela tinha esperança que ele pudesse ser curado. Mas então ele havia morrido, não havia mais esperança. Coloca a pedra, não tem mais jeito. Essa pedra, ela representa o aparente triunfo da lógica sobre a fé, a lógica humana. Por isso mesmo, irmãos, é uma pedra colocada por nós, por seres humanos. Deus não coloca pedra na sepultura de ninguém, mas nós colocamos pedra na nossa vida. Nós enterramos a nossa vida, nós sepultamos os nossos sonhos. Aquele túmulo estava lacrado com uma pedra, a fim de impedir qualquer contato com o falecido. Era a pedra do ponto final. Acabou. Era o ponto final. Não tem mais o que fazer, não tem mais jeito, não tem mais solução. A Bíblia diz que Lázaro já estava morto há 4 dias, e segundo a teologia rabínica, com 4 dias, nenhum milagre mais era possível. Os rabinos criam que até 3 dias era possível haver um milagre, porque segundo a teologia rabínica, com 3 dias, a alma ainda ficava próximo do corpo, mas com 4 dias ela partia. Então já não era possível mais milagre nenhum. Não era possível haver mais nenhum tipo de transformação. Não era possível haver mais nenhum tipo de mudança, nenhum tipo de ressurreição. A situação estava consumada. A situação era considerada irreversível.
o mal se abateu sobre as suas vidas. Quantas pessoas não estão assim? Outras pessoas não estão dizendo, não adianta mais falar sobre isso, pastor, assim. Não tem mais jeito para mim. Não há nada que eu possa fazer. Acabou tudo. Quantas pessoas não estão dizendo, acabou o ponto final. Tentei de tudo. Eu fiz tudo o que eu podia. Agora não dá mais. Não consigo. Quantas pessoas não estão sentindo raiva de si mesmas o tempo todo? Porque estão decepcionadas consigo mesmas. Talvez você esteja decepcionado com você mesmo. Sabe, a gente tem uma expectativa a nosso respeito. E quando essa expectativa, por alguma razão, é frustrada, a gente se decepciona. Nós nos decepcionamos com pessoas, mas nos decepcionamos conosco mesmo. Às vezes, essa decepção é tão grande que nós passamos a viver um inferno de angústia, de aflição. Parece que o inferno se abriu sobre a nossa vida. Parece que o abismo está aberto, que vai nos tragar. Porque tudo parece que fluiu, tudo está tramando contra a nossa alma. Algumas pessoas, na falta de esperança, chegam até mesmo a cogitar e tirar a própria vida. A pessoa diz, não tem mais vontade de viver, não tem qualquer esperança, tem expectativa para o futuro. E elas dizem, Deus se esqueceu de mim, Deus me abandonou. Talvez você um dia tenha dito isso, Deus me abandonou, Deus se esqueceu de mim. Quando essa pedra, irmãos, ela está colocada no túmulo, a gente entra num complexo sistema interior de culpas e de argumentos vazios. A gente é mestre em procurar culpados. Estamos sempre procurando culpados. Estamos sempre procurando culpados para nossas adversidades. Até a Deus a gente atribui culpa. Até a Deus. Veja o que Marta diz, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. O que ela está dizendo? Isso é culpa tua. Se tu estivesse aqui, nada disso tinha acontecido. Meu irmão só morreu porque tu não estava aqui, Senhor. Meu irmão só veio a falecer porque tu não estava aqui. Senhor, sabe por que isso aconteceu na minha vida? Porque tu não estava aqui. Porque quando eu clamei, tu não me ouviu. Porque quando eu gritei socorro, tu não me escutou. Outros não estão culpando a Deus por seus fracassos, pelas tragédias. Quanta gente não culpa a Deus pela morte de um ente querido. Poxa, eu orei tanto para que ele vivesse, ele não viveu. Deus não quis me ouvir. Quantas pessoas não culpam a Deus por serem vítimas de violência, vítimas de estupro, vítimas de assalto, vítimas de sequestro? Quantas pessoas não culpam a Deus porque elas, ou alguém que elas amam, nasceu com defeito, nasceu defeituoso, talvez nasceu sem olho, ou nasceu cego, ou talvez nasceu com uma paralisia, ou talvez nasceu com alguma má formação congênita. Deus não é culpado por isso. Quantas pessoas não culpam a Deus pela destruição da família? Sabe por que aconteceu esse divórcio? Deus, eu orei tanto pelo meu marido, mas ele foi atrás de outra mulher. Deus, eu orei tanto, não me ouviu, ele foi. Deus, eu orei tanto pela minha esposa, mas ela abandonou o lar. Deus, eu orei tanto. Eu orei tanto por esse menino, Deus, ele está nas drogas. Eu orei tanto por essa pessoa, Senhor, e ela foi perdida para sempre. Hoje ela está morta. As pessoas vão se culpando Deus. E a culpa, querido,
nós somos mestres em colocar culpa nos outros e em Deus. E essa culpa que nós colocamos, sabe por quê? Porque nós mesmos nos sentimos culpados. Nós muitas vezes nos sentimos culpados, nós carregamos muita culpa. Eu e você carregamos muita culpa no nosso coração. Nós nos culpamos por talvez não ter seguido à frente. Nós nos culpamos numa situação como essa, talvez eu deveria ter orado mais, talvez eu deveria ter jejuado, talvez eu deveria ter chamado o pastor para orar por mim, talvez eu devesse ter feito uma campanha de fé, talvez eu devesse ter feito alguma coisa, mas eu não fiz, por isso não consegui, eu bati pouco na porta. Bati pouco nessa porta. E essa culpa, ela traz uma prisão, ela gera uma prisão. Nós temos o coração preso. Uma prisão emocional, uma prisão espiritual. E isso gera um sistema de argumentos. Nós começamos a ter argumentações vazias, argumentações imprecisas, sobre qualquer tentativa externa para solucionar o problema. Veja de novo. Veja Marta. Marta encontrou com Jesus. Ela disse: se eu estivesse aqui, meu irmão teria morrido. Mas ela também disse: mas sei também que mesmo agora, tudo quanto pedis a Deus, Deus te concederá. Aí Jesus vai para ela e fala: olha, teu irmão vai ressurgir. Ela diz: ah, Senhor, eu sei, naquele último dia, né? Na ressurreição dos justos, né? Jesus está falando com ela ali agora, ela está jogando lá para o futuro. Vê a situação. Apesar de Jesus ter dito a Marta que Lázaro ressuscitaria no presente, isso não gerou alegria no coração dela. Imagine Jesus falando para você nessa noite: olha, eu vou fazer um milagre na sua vida. Aí você diz: Senhor, eu sei, Senhor. Eu sei que o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. É hoje que Jesus estava falando com ela. Era naquela hora. Ela levou as palavras de Jesus lá para um futuro longínquo, lá na escatologia, lá no final dos tempos. Irmão, quando vai ser a ressurreição do justo, irmão? Vai ser um dia, mas não é lá naquele dia que a gente tem que estar preocupado, porque isso já está garantido, assegurado. Agora, quantas vezes a gente argumenta assim em nossos corações, na verdade? Ah, Deus, se for da tua vontade, eis-me aqui. Se for só da tua vontade, quem sabe? Ah, Senhor, cumpra-se em mim, Senhor. Esse argumento não retrata a fé, não retrata a falta de fé. Uma coisa incerta, sabe? Veja o que Deus diz a teu respeito. Sabe o que Deus diz a teu respeito? Deus tem uma palavra a teu respeito. Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamento de quê? De paz, e não de mal, para dar o fim que você espera. Você pode crer nisso? Amém. Você pode crer nisso? A história prossegue. Jesus ordena que a pedra seja removida. Ele com o poder dele podia ter falado: pedra, sai daí. Até o mar obedece. O que era aquela pedrinha para ele? Ele falou: pedra, sai fora. Eu estou mandando. Não, ele mandou que a pedra fosse removida. Somos eu e você que removemos a pedra. É nossa tarefa remover a pedra. Veja,
contrário de sua irmã Marta, Maria não acusou Jesus de estar ausente. O que Maria fez? Maria disse, quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus ao vê-lo, o que ela faz? Lançou-se aos pés. Ela se lança. Ela não vai para argumentações. Ela não vai para elucubrações teológicas, filosóficas, futurísticas e incertas. Não. Ela se lança aos pés dele. Ela se prostra diante dele. Ela diz, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. E ela começa a chorar. Ela, Senhor, se tu estiveres aqui, meu irmão não teria morrido, Senhor. Ela estava expressando a incapacidade dela e a total dependência do Senhor. Ela derramou o coração diante dele. Em outras palavras, ela falou diferente de Marta. Em outras palavras, ela disse, Senhor, tu não é culpado da morte do meu irmão. Eu sei que tu pedirias a morte dele se tu estivesse aqui, mas tu não é culpado. Deus não é culpado das mazelas que eu e você passamos, querido. Deus não tem culpa de nada. Nesse mundo, disse Jesus, tereis aflições. E aí Jesus vê ela chorando, ela quebrantada, ela chorando. Viu os consoladores dela, porque nessa hora que a gente está com problema, eu vejo um monte de consoladores. Mas até esses consoladores aqui precisavam ser consolados. Porque eles sabiam o que fazer. Até os consoladores de Marta, de Maria, estavam sem consolo. Eles estavam incapazes. Eles estavam se sentindo humilhados. Estavam em lágrimas sinceras. Você sabe o que aconteceu com Jesus quando viu esse quadro? A Bíblia diz que ele se moveu muito em espírito e ficou perturbado. Jesus ficou perturbado quando viu aquela cena. Ele se agitou. Ele é uma das poucas vezes que a gente vê Jesus se agitando no interior dele. Ele se agitou porque viu aquele cenário triste, aquelas pessoas chorando, ele se agitou. Meu irmão, minha irmã, escute, Deus se agita a nosso respeito. Deus jamais nos despreza, Deus jamais despreza um coração quebrantado e contrito. Deus não despreza. Seu coração está quebrado, seu coração está contrito, mas Deus não despreza ele. Esse estado de alma, sabe o que faz? Traz Deus para perto de nós. Está dentro da nossa crise. Isaías, falando sobre isso, ele diz, porque assim diz o alto e o sublime. Olha só o texto. Porque assim diz o alto, o sublime, o altíssimo, o grandioso. Assim diz o alto e o sublime, que habita onde? Lá na eternidade, onde você não sabe, não vê, não chegou ainda, e cujo nome é o quê? É santo. No alto e santo lugar habito. Deus diz, como também com o contrito e com o abatido de espírito, para vivificar os espíritos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Aleluia. Irmão, você consegue entender isso? Deus está no trono que eu e você não conseguimos nem ver. Um trono, irmão, de glória, um trono de poder, um trono de majestade, cercado, irmão, de anjos, querubins e serafins, de todo tipo, de toda espécie, ouvindo louvor o dia inteiro, a hora inteira, o momento inteiro. Isaías, quando viu esse cenário, ele viu os anjos voando, anjos de 6 asas, serafins,
Davi percebeu isso. Davi disse: perto está o Senhor daqueles que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Mais à frente ele vai dizer que o sacrifício para Deus é o espírito quebrantado. Então, o coração quebrantado e contrito não desprezarás, oh Deus. Deus não despreza. Deus se move. Ele não despreza, ele vem até nós. A Bíblia diz que Jesus chorou, irmãos. Ele se moveu tanto, aquilo moveu tanto o íntimo dele que ele chorou. É interessante a palavra chorar ali, ela vem do grego dacruo, que significa chorar em alta voz. Não foi aquele chorei assim, não, sabe? Jesus chorou, irmãos, ele chorou com toda a força do coração dele. Ele chorou em alta voz, ele chorou ali diante de todo mundo, para todo mundo ver, porque ele estava com o coração dele movido por causa da situação. Ele chorou, irmãos, em alta voz. Ele gemeu dentro dele. Você sabe que Deus geme dentro de você? Você sabe que Deus geme dentro de você? Nosso Deus é um Deus que geme. E geme por nós. Romanos diz que da mesma maneira o Espírito nos ajuda com as nossas fraquezas. Por quê? Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Com Gemidos inexprimíveis. gemidos inexprimíveis. Gemidos inexprimíveis. Quando o Senhor se compadece das nossas misérias, irmãos, Ele age independente de tudo. Independente do parecer dos crentes, independente dos obstáculos da racionalização, independente da situação em si, Deus passa por cima de tudo e de todos por nossa causa. Ele está movido, mas ele não quer nem saber o que está na frente dele. Aliás, Deus nunca quer saber o que está na frente dele quando assim, a matéria somos nós. Nós, irmãos, somos a menina do Senhor. Deus não vê obstáculo, irmão, para vir até você que está com o coração quebrado. Deus não vê barreira. Para concluir, irmãos, o que nós vemos aqui que Jesus mandou que a pedra fosse removida. É nossa responsabilidade remover a pedra do Senhor. Jesus está dizendo essa noite: remove a pedra. Remove a pedra que está sobre a sua vida. Remove a pedra que está no seu coração. Tira essa pedra. Sente a presença do Senhor. Sente Ele, o amor dele por você. O amor que Ele se compadece. O amor que chora. O amor que chora em voz alta. O amor que não tem vergonha de dizer que ama. O amor que é tão escancarado. Tão escancarado que faz o próprio Altíssimo chorar por você. Remove a pedra. Remove a pedra da sua lógica. Remove a pedra da sua argumentação vazia. Remove a pedra do seu racionalismo. Remove a pedra das culpas. O milagre vai acontecer. Depois que Jesus manda remover a pedra, ele diz: Lázaro, vem para fora. E Lázaro vai lá, atado ainda, todo atado, todo enfaixado. E aí Jesus diz: desatai-o, deixai-o ir. Escute o Senhor ordenando que suas amarras, as amarras da aflição, as amarras do desengano que te prendem sejam soltas. Então, se livre novamente. Em nome de Jesus.
Jesus. Ser livre. Ser livre em nome de Jesus. 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 Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. É isso que vemos aqui. Vamos ser livre. Senhor, eu quero ser livre nessa noite. Senhor, eu quero ser livre para te adorar. Quebra as barreiras, Senhor. Quebra as cadeias que caem sobre o teu Espírito em mim. Senhor, as minhas culpas, Senhor, são pesadas para mim. Leva-las até Jesus. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Não foi isso que ele disse? Leva as culpas para ele. Olha para a cruz. É na cruz que ficam as nossas culpas. É na cruz que ficam as nossas dores. É na cruz, irmão, que ficam as nossas incertezas e inseguranças. É na cruz que ficam as nossas tragédias. É na cruz, irmãos, que ficam tudo aquilo que nos prende e que nos impede de ir até o Senhor. É aqui, ó, crucificado para sempre. É aqui, irmãos, que a gente vem cheio, pesado, carregado, sai vazio e leve. Sai vazio e leve. Sai com a vida livre, liberta, plena novamente. Abra seu coração. Deus quer curar a sua vida. Deus quer curar as suas emoções. Deus quer curar a sua alma. Deus quer curar seu corpo. Deus quer te curar. Nós dizemos que Ele é Jeová Rafa. Ele é o Deus que cura. E Ele cura, irmãos, corpo, alma e espírito. Ele cura o que precisar ser curado. E Ele faz isso porque Ele nos ama. Amém? Deus abençoe, irmãos, em nome de Jesus.